Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no PCArt. Vamos falar de série, tem série nova aí, gente, tem série nova. Acabou The Walking Dead, mas já fizeram algo aí já fizeram uma série aí que parece que vai bombar, hein? The Last of Us. Eu espero que eu tenha falado certo aí a pronúncia, né? Mas é uma série de zumbis e pelo que deu a entender lá, parece que um surto de uma mutação de um fungo aí acaba transformando as pessoas em zumbis. E eu achei interessante que esses zumbis aí são bem rápidos, carniceiros. Então assim, não é aquele zumbi clássico ali de bem paradão, não. É um zumbi mais, né, complicado de lutar contra ele. E nisso, né, tem o Joey, eu acho, que precisa fugir com a filha dele, o irmão, mas acho que eles não conseguem fugir e fica lá na cidade. Eles estão tentando sair de lá, né? Mas eu acho que o início da série é isso. Mas assim, o que é interessante? Por que será que as pessoas gostam tanto desses cenários pós-apocalípticos? Por que será que faz tanto sucesso as séries aí de zumbis, essas séries, os filmes, né, que tá acabando o mundo? O que será que tem nisso que é tão interessante e tão chamativo para as pessoas, né? Primeiro de tudo, esses filmes, eles trazem essa temática, então eles trazem o tema da morte e da velhice, que pra gente é interessante. Lembrando que os filmes, teatro e toda as novelas, né? Então todos esses temas e tudo isso é uma forma da gente vivenciar, é uma forma da gente vivenciar aquilo que a gente tem medo ou aquilo que a gente acha interessante. Então, assim, não é legal a gente ficar falando da morte, né? Infelizmente, né? Não é legal ficar falando da morte e da velhice assim no dia a dia o tempo todo. Então, uma forma da gente expressar o que tem dentro da gente é com os filmes, é com as músicas, o teatro, as novelas. Então, assim, esses zumbis eles trazem essa temática aí. E lembrando que também o medo é uma emoção primordial que o ser humano tem necessidade de estar em contato com esse medo. Então, assim, coisas que trazem medo, por isso que é tão interessante também, por isso que as pessoas gostam tanto de filmes de terror e tal. E, primeiro de tudo, né, que é interessante, nesse ambiente ali de como é o ambiente de um filme pós-apocalíptico, de um filme de zumbi. Primeiro, é um ambiente totalmente caótico, sem lei e sem os princípios morais e básicos que regem uma sociedade. Então, assim, isso é chamativo para as pessoas e é interessante para a pessoa. Um lugar sem Estado, sem município, sem lei, sem uma nação que funciona com os princípios éticos ali. Então, se vocês prestarem atenção em todas essas séries, todos esses filmes, pode ser de humor, pode ser de romance que envolve isso, mas dentro de um cenário pós-apocalíptico não tem essa questão de leis, de princípios, a questão do Estado, não tem, geralmente não tem. Geralmente o que acontece são as leis próprias, as pessoas que sobrevivem ali criam as suas próprias leis dentro ali das suas comunidades, né? Então, assim, as pessoas ficam livres disso. Ou seja, não tem obrigação para com a coletividade. É cada um por si, né? Cada um ali faz do jeito que achar melhor, cada um por si. Quando as pessoas juntam em grupo, é aquele grupinho ali contra o resto de todo mundo ali, né? Então, assim, não tem essa obrigação. Então, o que isso é interessante pra gente? A pessoa tem a possibilidade de sair do fútil, de sair do que é comum ali do dia a dia. Ou seja, eu trabalho, por exemplo, eu estou na minha casa, acordo cedo, vou pro trabalho, chego na minha casa, depois eu durmo, acordo cedo, vou pro trabalho e assim, né, esse ciclo infinito ali de, entre aspas, futilidade, coisa chata. Mas quando você assiste esses filmes, você vê o quê? Personagens que conseguiram sair, conseguiram se libertar e iniciar uma nova vida cheia de aventura. Eu vou virar o herói, eu estou matando zumbis, né? Então é literalmente a liberação do id ali, né? Como diz o Freud, né? É uma liberação ali dos desejos. Então tem essa ideia de libertar os desejos e liberdade. Eu estou livre agora dessas leis de instituições familiares, de instituições de trabalho, de educação, de escola, né? Então, assim, é uma liberdade ali que a pessoa tem. E ver isso já é uma forma de liberar todos esses desejos e impulsos que a pessoa tem. Então, por isso que é interessante esses filmes e os desejos que eles estão libertando na gente sem a gente literalmente precisar fazer isso.
Ou seja, nesses desejos, entre aspas, ali, pode matar, né? Como o caso dos joguinhos, né? Você pode liberar ali os impulsos ali. Então, assim, esses filmes e essas séries, né? Eles trazem pra gente essa possibilidade de realização ali desses desejos, dessas liberdades. Até trazendo uma reflexão para vocês, o que aconteceu há pouco tempo ali em Brasília, né? Ali aquele liberação de raiva e de ódio ali que aconteceu, aquela degradação pública ali. Imagina se aquilo fosse dentro de, entre aspas, um cenário apocalíptico ali, né? O que não poderia ter acontecido? Se já com leis, já com o Estado, já com, entre aspas, aqui o mundo funcionando da maneira que deveria funcionar, tudo correto, certinho, já acontece coisas desse tipo. Agora imagina num cenário ali que tudo isso acaba, né? Em que todas essas instituições acabam. Então, o que poderia ter acontecido? Do que será que o ser humano é capaz de fazer? Interessante a gente pensar nisso, né? A gente refletir também das nossas sombras, né? Do nosso lado sombrio, que todo mundo tem o seu lado sombrio. E assistir filme é uma forma de libertar isso. Então, eu queria até deixar uma reflexão para vocês aqui no final. Qual é o seu lado sombrio? O que traz para você? Quais as reflexões que você conseguiu trazer? Esse lado sombrio, essa parte ruim faz parte da gente também. E uma das coisas que a gente faz é controlar e levar esse lado, para ser útil pra gente. Então, esse lado de autoproteção, da gente proteger quem a gente ama também, esse lado da gente buscar sempre coisas novas. Então, assim, se eu souber gerir esse lado sombrio, ele pode fazer parte da minha vida de uma forma saudável. Então, de vocês, quais são os lados sombrios que vocês têm aí? Porque a gente precisa saber que eles existem, precisa saber quais são pra gente aprender a gerir e levar eles pro lugar correto, né? Pra eles não ficar sempre escondidos e sair em explosões de raiva, em explosões de algo ruim ali com a pessoa, ou numa briga que pode machucar uma pessoa. Então, assim, se a gente souber qual é o lado sombrio da gente, a gente pode aprender a gerir ele para ir para a forma correta, né? De uma forma que vai me ajudar a gerir a minha vida de uma forma correta. Então, assim, faça uma reflexão. Qual de vocês? O que vocês acham? Qual é o lado de vocês que precisa aparecer para vocês gerirem de uma forma melhor? O que a gente precisa melhorar na gente mesmo? Vendo aí de vocês. Não se esqueçam, façam uma reflexão e, é claro, cuidem da sua saúde mental e até a próxima. E não se esqueçam de dar um joinha, marcar aí o gostei, ok? Até mais! A produção sair, né? Esperar. Não esquece de falar no final, marcar o sininho. Aí eu vou esquecer.